Fala aí, eu sou a Marise do Responde Aí. Hoje vamos bater um papo sobre teste da integral? Bom, para a gente entender teste da integral, é importante primeiro a gente saber o conceito de função crescente e função decrescente. Beleza, o que é isso? Vamos lá. Uma função ela é crescente quando a f de x1 é menor que a f de x2 quando x1 menor que x2. O que isso quer dizer? Olha essa funçãozinha aqui. x1 é menor que x2. E a f de x1, que é o y1, também é menor que y2. Logo, essa daqui é uma função que a gente chama de crescente. Beleza. E o que é a função decrescente? Bom, na função decrescente vai ser o contrário. Então, a minha f de x1, ela vai ser maior do que a minha f de x2 quando x1 é menor que x2. Calma, vamos ver como que isso fica aqui. Olha só, x1 é menor do que x2, beleza. Só que a minha f de x1, que é o meu y1, ele é maior que o meu y2. Ou seja, minha f de x1 é maior que minha f de x2, mas o meu x1 é menor do que x2. Nesse caso, a nossa função é decrescente. Tá bom. Vamos lá ver o seguinte. Marise, eu tenho uma função crescente ou decrescente. Como que eu vou identificar isso? Se ela é crescente, se ela é decrescente? Eu vou ter que fazer sempre o gráfico e ficar analisando? Então, não precisa. A gente pode derivar a nossa função. Tá, derivei minha função. E aí? Bom, temos três casos. A derivada da função pode ser maior do que zero, pode ser menor que zero e pode ser igual a zero. O que acontece em cada um desses casos? No caso em que a nossa derivada é maior do que zero, em um certo intervalo, porque ela ser maior do que zero não significa que ela vai ser toda maior do que zero em todos os reais. Não, num certo intervalo AB, se ela for maior do que zero, então nesse intervalo ela é crescente. Bom, da mesma forma, se ela for menor do que zero nesse intervalo AB, nesse intervalo ela é decrescente. E se ela for igual a zero? Bom, se ela for igual a zero, nesse intervalo ela é uma função constante. Beleza? Maravilha. Agora que a gente já sabe o que é uma função crescente, decrescente e como a gente descobre isso, vamos ver como a gente vai usar isso no teste da integral. Bom, definição do teste da integral. Se a gente tiver uma função f de x de tal forma que a nossa f de n, ou seja, no lugar do x, o n, é igual a n. Tá, mas o que é o nosso AN? AN é o termo geral da nossa série. Lembra que a gente está fazendo um teste da integral, que é um teste de convergência de uma série. Então, o nosso AN é o termo geral dessa série que a gente quer. Só que uma f de x, ela condiz exatamente com o nosso AN. Então, a gente vai chegar no seguinte, se a gente tiver isso, se a gente integrar a nossa função e essa integral convergir, ou seja, se a gente integrar a nossa f de x e ela convergir, a gente tem que a nossa série também vai convergir. Pô, beleza, Marise, mas assim, você falou de função crescente, decrescente, e para quê? Porque esse teste tem algumas restrições. Quais são elas? A minha f de x não pode ser uma f de x qualquer. Ela tem três restrições. Primeira restrição, ela tem que ser contínua, ou seja, sem nenhum ponto de descontinuidade, lembra? Positiva, ou seja, ela só pode ir de 1 a infinito, até porque a nossa série, ela é assim, né? Ela vai de um número, pode ser 1, 2, mas ela tem que ir até infinito, positiva. E aqui, ó, decrescente. Lembra, a gente acabou de ver o que é uma função decrescente, que é a derivada menor do que zero, naquele intervalo que a gente quer trabalhar. Bom, ditas restrições, aí a gente chega exatamente como é o nosso teste da integral. Ou seja, se eu integrar essa funçãozinha com essas restrições de 1 a infinito, se essa integral convergir, logo a minha série também converge. Já se ela divergir,
então a minha série também diverge. Beleza? Tá. Muito legal, muito bonito. Mas e na prática? Vamos ver um exemplinho? Então eu tenho isso aqui, ó. A minha série é quem? Somatório de n indo de 1 até infinito de n vezes e elevado a menos n ao quadrado. Quem que é o termo geral da minha série? Olha, exatamente isso daqui. O meu AN é n elevado a menos n quadrado. Beleza? E aí, como que a gente vai resolver isso? Primeiro passo, a gente tem que definir o que? O nosso fzinho de x, aquela funçãozinha. E olha aqui, ó. O que eu fiz para definir essa funçãozinha? Simplesmente peguei o termo geral e tudo que era n, transformei para x. Tá vendo? Tem nzinho aqui, xzinho aqui. Nzinho aqui, xzinho aqui. Primeiro passo. E aí, vamos então ver como que a gente vai usar isso aqui. Passo 2, vamos calcular essa integralzinha. A integral, agora fica ligado que tem um detalhezinho aqui. Ela vai de 1 a infinito, essa integral da nossa f de x, que é aquela f de x que a gente acabou de definir. Só que isso aqui é uma integral imprópria. Por que é uma integral imprópria? Porque tem um infinitozinho num dos limites. E a gente não pode dizer, é elevado a infinito, propriamente dito. Tem um rigor matemático que faz com que a gente tenha que escrever da seguinte forma. Essa integral nada mais é do que a gente substituir o infinito por um b e dizer que é o limite de quando b tende a infinito. Na prática, a mesma coisa que a gente está dizendo, só que pelo rigor matemático a gente tem que usar esse limitezinho, beleza? Tá bom. Vou só repetir o que a gente acabou de ver, ó. Limite de b tendendo ao infinito. E aí, para a gente resolver essa integral, a gente pode fazer uma mudança de variável da seguinte forma. A gente pode dizer que u igual a x ao quadrado, que é o que dá no denominador. Então, du é o quê? 2x dx. Vamos substituir isso ali. Então, aqui, ó, é elevado a menos x ao quadrado, que é u. Só que aqui eu tenho x dx. X dx é o quê? du sobre 2. Então, du sobre 2. Eu vou integrar isso daqui. Olha só, a integral de elevado a menos u é menos elevado a menos u. O sobre 2 é constante, continua. E aí eu vou botar os nossos limites de integração, só que eu não quero em u. Vamos voltar para a nossa variável? Eu quero em x. Então, vai ficar menos e elevado a menos x ao quadrado sobre 2. Meus intervalos são 1 e b. E depois eu vou aplicar o limite para quando meu b tender a infinito. Vamos lá. Então, resolvendo a nossa integralzinha, botando os limites. Ó, o limite aqui de b tendendo a infinito, não mudei nada. Só vou substituir b aqui, ó. Menos e elevado a menos b ao quadrado, menos, como já tem esse menos, mais e elevado a menos 1, tudo sobre 2. O único termo que tem b é esse menos e elevado a menos b ao quadrado. Então, vamos ver como vai ficar o limite dele? Limite de e elevado a menos b ao quadrado, olha, menos b significa a gente inverter essa fração. Isso daqui, quando b vai para infinito, esse limitezinho vai para zero. Então, a nossa função ficou menos e elevado a menos b vai para zero, e elevado a menos 1 sobre 2, que é igual a 1 sobre 2a. Então, a nossa integral convergiu. Logo, a nossa série também converge. É isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.